Então, quero te convidar a abrir em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, primeiro livro da Bíblia. Continuando as nossas exposições. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, é o início do nosso texto desta noite. Ok, agora, coração bem centrado na palavra do Senhor. Eu quero que você imagine duas conversas corriqueiras, essas que a gente tem no dia a dia, sem formalidades, né? Uma dessas conversas eu tive esses dias com a minha esposa. Eu vi uma notícia acho que foi ontem ou anteontem, um carro sofreu um acidente e 3 jovens morreram. Não sei se vocês viram essa notícia. Dentre os jovens eu vi um nome, para mim era conhecido, era Jofre. Eu disse, acho que Janiele já foi professora dele. Aí mandei para a Janiele, olha, tu lembra de Jofre? Lembro. Aí pôs a notícia que havia falecido. É muito comum esse tipo de conversa no nosso dia a dia. Ele lembra de fulano? Lembro sim. Pois é, faleceu. E, principalmente cidade pequena, né? A gente ouve muito essas. Ei, Rafael, tu lembra de fulano lá, que tu conhecia lá de Farias Brito? Lembro. Pois é, morreu. É um tipo de notícia que a gente não quer receber. Esse é um discurso cotidiano que nós acabamos percebendo no texto que nós vamos ler nessa noite. Outro discurso cotidiano, que é muito comum, e esse muito comum na igreja, eu tenho percebido muito na igreja, é o tipo de discurso que eu vou especificar agora. Olha, eu não tenho coragem de ter muitos filhos, ou eu não tenho coragem de ter filhos nesse mundo tão mau. Esse mundo está terrível, pastor. Esse mundo está cada vez pior na sua aceleração, na sua pecaminosidade, na sua destruição, a destruição dos valores. Deus me livre de ter filhos nesse mundo. O mundo está muito ruim, muito mal. E não somente em relação a ter filhos ou criar filhos. As pessoas têm usado um discurso cotidiano que diz assim, olha, está tão difícil seguir Jesus hoje, né? É tanta imoralidade por aí, é tanta coisa acontecendo, está muito difícil andar com Deus. Eu quero que você lembre desses 2 discursos, que são discursos nossos. Ei, soube de fulano? Fulano morreu. E o outro discurso, está difícil andar com Deus em um mundo tão difícil, tão pecaminoso como o nosso. Com esses discursos em mente, vamos ler Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17. E Caim teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Batei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração? Deus, em tua presença, diante do teu povo, mas junto com o teu povo, e diante da tua palavra, diante da tua presença que se revela no Evangelho, da tua presença que não está só porque estamos nesse prédio, mas está aqui porque o teu povo é reunido e teu povo está unido sob a atuação do Espírito Santo. Nesta santa presença, nós te pedimos que a tua palavra faça a obra
que ela deve fazer nessa noite. Que tenhamos corações abertos para que o Senhor destrua os nossos ídolos, para que o Senhor nos faça rever os nossos discursos, para que o Senhor nos ajude a, pegados na tua mão, andarmos por esse mundo mau, por esse vale de sombras, até que alcancemos a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Isso pedimos, confiados na obra de Cristo, sabendo que fará pela atuação do Espírito Santo. E tudo isso planejado por Deus Pai antes da eternidade. E por isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós começamos com uma primeira genealogia. Esta é a primeira genealogia no livro de Gênesis, de muitas que aparecerão. Essa genealogia, você perceberá que ela está em paralelo com a genealogia do capítulo 5, que nós já lemos nessa noite e ainda leremos. Por que essas duas genealogias, todas conectadas com Adão, estão colocadas para nós? Então, nós precisamos relembrar da nossa última exposição no capítulo 4 de Gênesis. Nós lembramos a seguinte ideia: Caim é o primogênito do casal, então é o primeiro filho do primeiro casal, e Caim é aquele sobre o qual as expectativas estão todas voltadas. Ele é o filho da promessa, ou deveria ser o filho da promessa. Ele deveria ser aquele primogênito, filho, herdeiro, que seguiria o plano de Deus nesse mundo. Mas a grande frustração é que Caim torna-se um assassino de seu irmão mais novo. Ele é o grande exemplo de que a queda continua firme e forte. E não só firme e forte, ela piora, ela se degrada cada vez mais num coração egoísta, num coração que centraliza o próprio eu e não o Deus que deve ser adorado. Nessa frustração da morte do filho primogênito, uma morte figurada, uma vez que agora ele está amaldiçoado, uma vez que ele foi expulso da face do Senhor, agora ele deve ser peregrino, ele tem uma marca na sua testa, mas essa marca, ela indica apenas um pouquinho da graça de Deus que ainda sustenta ele vivo, porque ele pediu, porque ele tinha medo de morrer. Agora nós temos o assassinato real, a retirada da vida de Abel, o outro filho, que poderia ser o substituto. Então, a linhagem fica em aberto. O autor de Gênesis, Moisés, está nos mostrando, olha, essa deveria ser a linhagem em que o povo de Deus viria, ou da qual o povo de Deus viria. Mas esta linhagem de Caim, esta linhagem amaldiçoada, ela acaba-se por si mesma. Ela é uma linhagem de homens maus, de homens sanguinários como Lameque. É uma linhagem de pessoas perversas, ao contrário do outro filho que Deus dá a Eva. Deus então dá um novo filho, e sempre esse padrão que eu já compartilhei com vocês. O padrão de 3 filhos. Então você tem Caim, Abel e agora Sete. E sempre o terceiro filho, o mais novo, é o melhor dos 3. Isso vai contra todas as regras da antiguidade, onde o primogênito deveria ser o filho mais importante, não é isso? Mas Deus escolhe o mais novo, Deus escolhe o inesperado, Deus em sua graça escolhe o mais fraco de todos para ser aquele detentor da promessa, aquele que é fiel ao Senhor. Então, a partir de 7, depois de designar toda esta genealogia até o versículo 24, nós temos então no versículo 25 em diante e no capítulo 5, uma outra genealogia. Uma genealogia que vai de Adão a Sete e segue uma nova sequência, uma sequência de homens e mulheres que, digamos, é a sequência familiar que Deus escolheu para dali chamar o seu povo. É tanto que é esta genealogia do capítulo 5 que se repete em Mateus capítulo 1 e em Lucas capítulo 3, a genealogia da qual Jesus vem e habita entre os homens. Mas antes de nós irmos, eu quero dar algumas razões pelas quais você deveria amar as genealogias e não se cansar ao ler as genealogias. Antes de tudo, por que é que eu deveria amar ler esse tipo de texto aqui no capítulo 4 e depois no capítulo 5? Eu deveria amar porque é a história de Deus. Se Deus está contando uma história, eu devo parar e ouvir. Não tem aqui questões de preferências pessoais. É como alguém bem mais velho, alguém no qual você respeita muito, diz, senta aí que eu vou contar uma história. O que é que eu devo fazer? Sentar e ouvir. Se a Bíblia é a palavra de Deus e é inspirada por Deus, tudo que está nela é útil para o ensino,
para a repreensão, para a educação? Na justiça. Eu devo parar e ouvir. Mas existem outros motivos. Não é só esse. Cala a boca e ouça e goste. Não é só isso, embora seja um deles. O segundo motivo é porque as genealogias retratam uma parte da história da humanidade, da qual você faz parte. Você é homem, você é ser humano. Quando se descreve uma genealogia, é a tua história também. É a história dos teus antepassados, em algum sentido. Se você é homem, se você faz parte da humanidade, as genealogias acabam contando também a tua história, em algum nível. Mas existe um nível mais profundo para isso. É a história do povo de Deus. É a história do povo que vai chegar a Abraão, depois vai chegar a Moisés, depois chegará a Davi, e da linhagem de Davi virá Jesus. É a história da linhagem do povo de Deus. E mais um motivo, é a história da família de Jesus, que é o nosso Senhor, que é o Senhor da igreja. Se a história da família de Jesus, é a história da minha família também. Uma vez que eu sou salvo, Ele é o meu Senhor, sou salvo por Ele. Mas tem mais duas coisas, eu ainda acrescento mais duas, para você se importar com as genealogias. Uma delas é um grande ensinamento de que Deus se importa com indivíduos. Deus ama, Deus usa, Deus escolhe indivíduos e não grupos. Em outro nível, eu poderia dizer o seguinte: Deus se importa com você, individualmente. Cada nomezinho em uma genealogia foi escolhido por Deus. Deus pensou nesse nome, Deus ordenou que fosse esse nome, Deus organizou todo o cosmos para que fosse aquele nome. Por mais que seja um nome esquecível, por mais que não tenha grandes feitos, nós lemos aqui uma genealogia em que simplesmente se fala: fulano deu à luz a fulano. Não tem grandes feitos, não tem grandes execuções, mas pessoas são importantes para Deus. Não importa se grandes ou pequenas, elas fazem parte da história de Deus. E tem um último ensinamento que para mim é o melhor de todos. Deus usa pecadores no seu plano. Nas genealogias tem um bocado de gente que não presta para nada. Tem um bocado de pecador sem esperança nenhuma. Mas Deus usa esses pecadores para a glória dele, dentro do plano dele. Você vê, isso aqui foi só o que eu pensei. Tem muitos outros motivos para você amar as genealogias. Mas comparando ainda capítulo 4 e capítulo 5, tem mais alguns detalhes que podem ser importantes para você. No capítulo 4, a genealogia de Caim, ela é sétupla. Ela fala de 7 descendentes. E termina com 3 irmãos. Os 3 irmãos são Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Tem um acréscimo de uma irmã, que é muito raro, uma irmã ser mencionada, que é Naamá. Nós não sabemos o motivo porque ela foi mencionada. Geralmente só homens ou mães, ou homens ou mães são mencionados. Mas, nesse caso extremo, Naamá foi mencionada, nós não sabemos o motivo. Já na genealogia de Sete, na família de Sete, no capítulo 5, o novo representante de Adão, nós temos 10 pessoas, 10 linhagens, 10 famílias. Uma tem 7 e a outra tem 10. E o mesmo padrão, termina com 3 nomes. Olha o versículo 32 do capítulo 5. Olha como foi tudo bem organizado. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. 3 irmãos homens. Tudo isso nos demonstra algumas coisas, né? O brilhantismo de Moisés, mas não somente isso, a veracidade dessas informações. Mas voltando ainda para o capítulo 4, eu quero te dar todo este contexto para que você perceba uma coisa. Nós falamos de 2 discursos no início da mensagem. O discurso de: ei, tu soube que fulano morreu? E o discurso de que é tão difícil andar com Deus em um mundo tão perverso como o nosso. Bom, era antigamente, né? Antigamente era mais fácil andar com Deus. Antigamente era mais fácil criar os filhos. Mas intencionalmente eu quero te levar para esta linhagem de Caim, para que você perceba que o mundo no qual Enoque andou com Deus não era um mundo tranquilo. O mundo, todo o contexto que se levantou em torno de Enoque
é o contexto da família de Caim. Ou você acha que a família de Caim ficou de um lado do mundo, no hemisfério norte, e a família de Sete ficou no hemisfério sul? Você acha que foi assim? E uma muralha da China dividindo-os? Não, o mundo é integrado a uma família só. E nesta família, um influencia o outro. E é nesse contexto perverso da família de Caim que surge esse homem que andou com Deus. E do qual surgiu outra história, né? E a história é: ei, tu soube de Enoque? Pois é, morreu não. É uma história completamente contrária à que nós esperamos. Tu soube dele? Ficou sabendo de Enoque? Voou, foi-se embora. Não morreu. Totalmente inesperado, de acordo com o que se espera em um mundo caído, em um mundo perverso. Mas o contexto formado dentro da humanidade é esse. Versículo 17 nos fala que Caim, nós não sabemos o nome da sua esposa, nós não sabemos o nome do seu cônjuge, mas ele casou. Teve relações com essa mulher anônima e ela ficou grávida e deu à luz, olha a coincidência, Enoque. Enoque. E existem alguns paralelos de nomes entre a genealogia de Caim e a genealogia de Sete. Mas eu não quero que os irmãos estranhem ou achem que há algum tipo de repetição. Não há. Na verdade, existem nomes comuns no hebraico. Então, nomes que se repetem no nosso contexto, como Marcos, como Maria, como João, nomes que são comuns. Um dos nomes comuns, desde muito antigamente, é o nome Enoque. Primeiro descendente de Caim é Enoque. Enoque recebe esse nome do próprio Caim, e Caim, no final do versículo 17, diz: edificou uma cidade e colocou o nome de seu filho. É aquele pai orgulhoso, né? Aqui é o nome do meu filho, do meu primogênito. Botou o nome de Enoque nessa cidade. Há algumas questões que nós precisamos entender aqui. Enoque tem um sentido de consagração, de alguém que é consagrado a Deus. Mas eu quero que você leia nas entrelinhas. E é um tipo de leitura, irmãos, que nós precisamos desenvolver quando lemos Gênesis. Nem sempre Gênesis vai deixar as coisas completamente às claras. Nem sempre Gênesis nos pegará pela mão e dirá: olha, isso significa isso, entendeu? Sim. Nem sempre, porque nós estamos lidando com uma narrativa, com uma contação de histórias, uma história de Deus. Mas eu quero que você leia nas entrelinhas, dentro do que é possível ler, não com invenções, mas dentro do que Deus nos permite, com conhecimento fora da Bíblia, com informações. Mas nós precisamos desenvolver esse tipo de leitura. Um exemplo muito claro é quando Lameque toma 2 esposas. O texto simplesmente diz que Lameque tomou 2 esposas. O texto não diz: olha, ele pecou porque tomou 2 esposas. Mas se você é um leitor atento, você sabe que é pecado ter 2 esposas. E o fundamento para você dizer que é pecado ter 2 esposas, capítulo 2 de Gênesis. Mas nós vamos entender isso passo a passo. Primeira entrelinha que eu quero que você perceba é essa edificação desta cidade por Caim. Irmãos, lembrem-se, qual é a condenação de Caim? Quero que você volte para o capítulo 4 e leia versículo 14. Esse é o entendimento que Caim tem de sua condenação, porque assassinou seu irmão. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder, serei fugitivo e errante pela terra, quem se encontrar comigo me matará. Ele entende que agora tornou-se um peregrino, um vagabundo, que vai vagar pela terra. Só que a próxima cena é de um Caim já casado, tendo filho e construindo uma cidade. O que isso significa? Como é que esse homem condenado a vagar pela terra, ser errante, agora está construindo uma cidade? Qual o significado disso? Se Moisés intencionalmente colocou aqui que Caim construiu uma cidade, por que ele destacou esse fato? Tem algo que ele quer nos comunicar. E eu diria que tem 2 coisas aqui. Primeiro, nós temos o aspecto revoltoso de Caim voltando à tona. Caim é um homem revoltado com Deus. Se Deus condenou Caim a vagar pela terra, ele levantou o dedinho assim e disse: nananina não, eu não vou vagar coisa nenhuma, eu vou construir minha cidade e vou ficar aqui. Esse é um primeiro ponto.
É uma revolta de Caim à condenação de Deus. E você já percebeu isso anteriormente, não percebeu? Deus dá a condenação e ele fica calado. Ó, você está condenado. Ele diz, não, Deus, é muito pesada essa condenação. O Senhor assim vai me matar. Pegue leve. Então você vê que é um homem que não aceita as ordens de Deus. Deus mandou ele vagar e ele disse, não, eu vou construir uma cidade. Mas, irmãos, existe outro aspecto muito importante aqui. Deus construiu, Deus plantou um jardim para que homem e mulher tivessem comunhão com ele. Depois do jardim, ao que parece, a família de Adão torna-se com um tipo de beduíno, sabe? Aquele pessoal que monta tendas no deserto. Um tipo de vivência nômade, né? Eles têm ali seus animais, como Abel tinha, mas são animais de pequeno porte, cabritos, cabras, ovelhas, que eles podem carregar. Eles têm uma vivência de beduínos, como seriam os beduínos hoje do deserto. A cidade é uma novidade na história. A cidade que Caim constrói com suas próprias mãos é a primeira cidade. E a cidade, meus irmãos, a cidade é um símbolo da revolta do homem contra Deus. Existe toda uma teologia que a gente pode descrever aqui do capítulo 4 até Apocalipse, em que a cidade não é um lugar bom. A cidade é um local onde o ser humano se orgulha e se levanta contra Deus. Qual o grande exemplo no capítulo 11? A Torre de Babel. Quando homens se reúnem, porque imagina o seguinte, um coração pecaminoso é uma coisa, 100 corações pecaminosos são outra coisa, 1000 corações pecaminosos é outro cenário. Agora você imagine Pequim, você imagine Nova York, você imagine São Paulo, milhões de corações pecaminosos juntos. Você acha que vai dar certo? Quanto mais separado o homem, melhor. Quanto mais junto e aglomerado, pior. Por isso que as grandes cidades são local da revolta. Por isso que o anticristo reinará em uma cidade. Por isso que a besta se levantará do mar e entrará numa cidade. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele está preparando uma cidade para nós. Mas não uma cidade pecaminosa, mas uma nova Jerusalém. Uma cidade correta. Nós poderíamos dizer que a cidade, pensa na cidade antiga. Não trouxe imagens hoje, mas pensa na antiguidade. O que era uma cidade? Basicamente era um muro. Era um muro. O que demarcava uma cidade na antiguidade era um muro. Em sua maioria, um muro circular. Ou eles encontravam uma montanha, um paredão, e eles construíam a cidade e apenas um muro na frente e a montanha atrás. E qual é a ideia da cidade? Proteção. Olha como Caim é revoltado com Deus. Deus disse que ele seria perseguido. Caim disse, eu vou ser perseguido, pois eu vou construir uma cidade para me proteger. Colocarei arqueiros nas torres. Colocarei seguranças. Eu quero ver me pegar. Mesmo Deus dando a graça a ele de um sinal na sua testa. Nas entrelinhas, nós temos um homem revoltado. Esse homem tem um filho chamado Enoque. A genealogia continua. Caim ficou para trás. De Enoque nasceu Irade. Irade, versículo 18, gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. Parece Metusalém, mas não é. Um nome diferente. E Metusael gerou Lameque. Lameque se repete, mas era um nome muito comum também no capítulo 5. Esse Lameque aqui é um Lameque perverso. Porque esse é o momento em que a genealogia para explicar uma história. Sempre que uma história está sendo contada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e o autor para falar algum detalhe, você tem que prestar muita atenção. Certo? Capítulo 4, ele para falar de Lameque. Capítulo 5, ele para falar de Enoque. Então, esses são os personagens principais dessas genealogias. É o ponto que Moisés está parando e dando um zoom, descrevendo algo da vida deles. Então, o que é dito sobre Lameque? Lameque tomou 2 esposas para si, uma chamada Ada e outra chamada Zilá. Então, cada uma delas tem 2 filhos, né? Mas, primeiro, nós precisamos entender que esse descendente de Caim, ele é pior do que Caim.
O texto vai nos descrevendo que a maldade do coração humano, ela não vai melhorando com o passar do tempo, ela vai piorando com o passar do tempo. Uma vez que o texto pressupõe que Caim só tinha uma mulher. Caim era um homem revoltado, mas pelo menos, lembra do crente pelo menos ele era monogâmico, tinha só uma mulher. Já Lameque, uma desgraça, ele tem duas mulheres. E onde é que Gênesis capítulo 2 diz que um homem só deve ter uma mulher e uma mulher deve ter apenas um homem? Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. A monogamia, ou seja, o casamento de uma pessoa com uma pessoa, e um casamento heterossexual, é baseado na própria palavra de Deus. É Deus que descreve isso. O homem deixa pai e mãe, homem, e se une a quem? A outro homem? Não, ele se une à sua mulher. E não são homens e nem mulheres no plural. Por isso que ou a palavra de Deus é levada a sério, ou ela não é levada a sério. Porque uma letra mudaria tudo. Uma letra para o plural no hebraico mudaria toda a nossa visão ética sobre casamento. E aí Jesus vai lá no Novo Testamento e cita isso. E cita no singular também. Então, a palavra de Deus ela é tão especial que as letras são inspiradas por Deus. As letras, os pontos, as vírgulas. Se uma letra muda, tudo muda. Uma letra aqui mudaria toda a nossa visão. Então, embora o texto não condene Lameque, Lameque já está condenado. Se você prestou atenção, ele não pode ter duas mulheres. De Lameque nascem alguns filhos. Você tem Jabal, pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Aqui é diferente de Abel. Abel era um beduíno, levava seus cabritos por aí. Agora nós estamos falando de homens que ficam em cidades e criam animais. É a nossa pecuária moderna. Então você tem um outro tipo de economia surgindo com Jabal. Já Jubal é o pai de todos os que tocam harpa e flauta, o pai da música. Aí tem alguns que dizem, por isso que a música é do diabo, porque veio dos filhos de Caim. Não tem nada a ver. Se for por isso, não compra mais carne da Friboi, né? Porque a pecuária também veio dos filhos aí de Caim. E não somente isso, Tubal-Caim. Tubal-Caim é artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. O que o texto está nos dizendo é que a tecnologia agropecuária, a tecnologia musical, a tecnologia do ferro ou da própria metalúrgica, vem de uma linhagem de pessoas ímpias. Ou seja, sendo ímpio ou não, Deus abençoa essas pessoas. Deus dá sabedoria a essas pessoas. Lembra do que Jesus fala? A chuva cai sobre os bons e sobre os maus. E não é assim hoje? Grandes descobertas feitas por pessoas ímpias. É assim que Deus continua levando esse mundo. Se Deus restringisse a sua graça para quem é ímpio, seria impossível viver, só os crentes fariam as coisas. E tem bem pouquinho crente no mundo, né? Imagine um mundo que só girasse em torno dos crentes. Só os crentes são inteligentes, só os crentes sabem fazer as coisas. A humanidade estaria perdida. Mas Deus dá a sua graça para muita gente, para que essas pessoas possam fazer o mundo girar, fazer o mundo funcionar. Esse Lameque é um homem terrivelmente perigoso. É tão interessante o texto, a partir do versículo 23, versículo 24. Eu não sei se você percebe na diagramação da sua Bíblia, mas o que Lameque está fazendo é uma poesia. Certo? Só havia uma poesia antes. Foi a poesia que Adão descreveu ou escreveu para receber Eva como sua esposa. Era uma poesia romântica. A primeira poesia é uma poesia romântica. A segunda poesia é uma poesia sangrenta. E eu não sei nem te explicar por que ele fez uma poesia com isso. Talvez era um cântico. Talvez Lameque pensou assim, eu vou criar uma música para sair na boca do povo, para que ninguém venha mexer comigo, para dizer que eu sou um caba macho. Vamos cantar essa música, vamos ensinar essa música. A música é assim, Hades e lá, minhas mulheres, ouçam o que eu digo. Escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me matou. Ou me machucou.
não necessariamente ele só matou um homem e um jovem. Isso aqui é uma poesia. Talvez ele nem matou, certo? É uma poesia. Qual é o propósito da poesia? E aí o versículo 24. Se Caim, meu tataravô, era vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Eita, caba bruto, né? Exagerado. Como se ele dissesse, olha, ninguém mexa comigo, porque eu risco faca. Ninguém mexa comigo, porque eu sou um caba perigoso. Eu sou matador. Venha mexer comigo. É possível, sim, que ele já era um assassino, mas ele queria que a sua fama se espalhasse. Olha o tipo de violência, né? Caim é assassino de um. É muito provável que Lameque é assassino de vários. Primeiro serial killer, talvez. Primeiro homem que assassinou em série. Mas interessante a referência dos 70 vezes 7, né? Ele surge em uma referência de vingança. Se você mexer comigo, você receberá o potencial aí. A multiplicação, 70 vezes 7 pior. Em Êxodo é dito que a nossa resposta à violência deve ser igualitária. Olho por olho, dente por dente. Seria um por um. Você me machucou e eu devolvo na mesma medida. Lameque diz, não. Totalmente desproporcional. Se você tira o meu olho, eu te mato. Certo? É desproporcional a resposta. E Jesus toma esta referência e diz que nós devemos perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. É o contrário. Não mais a vingança, mas agora o perdão. E encerrando então, quando você termina em Lameque com os seus 3 filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, nós temos então um retorno para Adão. E agora? Se Caim é amaldiçoado, se Abel morreu, como é que essa linhagem vai seguir? Adão voltou a ter relações com sua mulher, versículo 25. Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, olha o discurso de Eva e compara com o discurso que ela dá quando Caim nasceu. O discurso com o nascimento de Sete é o seguinte, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. Agora volta lá para o capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Quando Caim nasceu, na parte B do versículo, o que é que ela diz? Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Frase 1 com Caim, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Frase 2 com Sete, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Percebe alguma diferença? Eu vou descrever algumas. Ela muda o nome de Deus. Na primeira frase, ela usa o nome Yahvé, Senhor. Na segunda frase, ela usa o nome de Deus, que é o nome Elohim. É um nome mais comum. Então, essa diferença não parece ter tantos significados assim. Mas a diferença mais marcante é porque a primeira frase começa com relação a ela mesma. Eu adquiri, eu fiz, eu produzi esse menino. Já na segunda frase, ela começa com Deus. Deus me concedeu. É provável que Eva aprendeu uma lição aqui. Uma lição contra o seu orgulho. Como se em Caim ela tivesse dito, olha, eu produzi esse menino, eu sou como Deus. Eu consigo produzir vida. E esse menino virou um assassino. E agora, quando ela produz Sete, quando ela gera Sete, ela diz, foi Deus que me concedeu. É Deus quem dá. Tem marcas aqui, Adão sempre calado, né? Mas alguém pode observar marcas de talvez um arrependimento. Talvez marcas de alguém, não sei. Eu não sei falar sobre a conversão de Adão e Eva. É difícil pensar nisso, né? Mas talvez marcas de alguém que mudou. Deus me concedeu. E ela não diz no lugar de Caim. Perceba. Ela diz no lugar de Abel. Porque Caim não presta mesmo. Porque Caim é um homem ímpio. A 7, versículo 26. Nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Enos é uma palavra em hebraico para homem também. Tanto você tem Adão, como você tem Enos. E foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. E essa declaração aqui que me diz o seguinte: a linhagem de Sete é uma linhagem boa.
na medida do possível. Ela é boa. A linhagem de Caim é uma linhagem perversa. E qual um motivo que eu posso dar? Porque a partir de Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Nós não sabemos explicar tudo isso, mas a ideia é que começa um tipo de culto organizado. É muito provável que seja um culto em torno de altares. Altares começaram a ser construídos e o nome do Senhor começou a ser invocado. Mas existe um significado teológico muito profundo aqui, irmãos. Cada um desses nomes que estão sendo citados nessas genealogias tem significados. Eva tem um significado de mãe. Adão tem significado de barro, de vermelho, de primeiro. Caim tem significado de presente, do Senhor. Abel tem significado de pequeno, de curto, de passageiro. Cada nome tem um significado. Mas qual é o único nome digno de ser invocado? É o nome do Senhor. Esse é o nome que deve ser invocado. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo desde o início. Desde o início. Depois do dilúvio, as coisas mudam, né? Toda essa organização de adoração muda. Mas eu quero que os irmãos saibam de uma coisa. O povo de Deus não começou a adorar com Abraão. O povo de Deus não começou a adorar a Deus lá em Israel só. Começou desde o início. Desde o início tem um tipo de adoração que é feita diante do Senhor. Agora tem uma adoração que é aceita, como a de Abel, e uma adoração que não é aceita, como a de Caim. Este é o contexto no qual nós lemos o capítulo 5. Peço que você leia comigo até o versículo 20, por favor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. E o texto continua dizendo, e morreu, e morreu, e morreu. Parece, já ouviu a marcha fúnebre? Tan, 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 tan. Já ouviu? Tan, tan, tan. Parece esse padrão mórbido. E morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Antes de nós entendermos por que isso está aqui e por que isso está escrito desta maneira, essa genealogia é especial no modo como ela é escrita, eu quero que você observe primeiro versículos 1 e 2. Essa genealogia, ela descreve uma linha reta de Adão até Noé. É intencional, porque em Noé você começa uma nova história. História de um dilúvio, de uma deflagração do pecado no mundo todo e tal. Mas eu quero que você saiba que, se fizermos as contas de todos esses anos que são colocados aqui, se forem lidos de maneira literal, nós temos 6.000 anos, por aí. Então, entre Adão e Noé, no mínimo, nós temos 6.000 anos. É uma história longa, mas é uma história resumida, porque o alvo é voltar-se para a pecaminosidade humana
no capítulo 6 de Gênesis. Poderíamos dizer que esta genealogia é uma ponte. Nós estamos aqui numa ponte textual, que nos aponta para Noé. Agora, outras questões precisam ser colocadas aqui. O versículo 1 diz que esse é o livro da genealogia de Adão. É a mesma palavra usada lá em Mateus, lá em Lucas. Esse é o livro da genealogia de Jesus. Livro é biblos. É como se fosse um registro escrito. E graças a Deus porque esse registro foi escrito e chegou até nós. Eu quero que você perceba que o texto começa no versículo 1 dizendo: no dia em que Deus criou o ser humano, a imagem de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, versículo 2, os abençoou e deu o nome de ser humano, de homem, no dia em que foram criados. O texto está nos retomando para o capítulo 2, concorda? Nós temos a ideia da imagem e semelhança na criação humana. Por que o texto está nos lembrando isso? Porque logo no versículo 3, é dito que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, ou o contrário, a sua imagem e semelhança. É muito importante que esse texto esteja aqui, porque alguns teólogos e algumas pessoas pensam que a imagem e semelhança de Deus foi perdida na queda. Ou seja, só quem teve imagem e semelhança de Deus foi Adão e Eva. Isso é uma ideia muito perigosa. E o texto está nos dizendo que não é assim. Quando Adão gerou Sete à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, há uma transmissão. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem essa semente. Quando ele gera Sete é feita à imagem e semelhança de Adão. Ele leva essa semente. Mesmo caídos, mesmo pecaminosos. Deixa eu te dar um exemplo de como isso pode causar um problemão. Lá no sul dos Estados Unidos, em um certo período histórico, alguns homens, donos de escravos, se levantaram dizendo o seguinte: olha, algumas pessoas têm a imagem e semelhança de Deus, outras não têm. Então, os brancos têm a imagem e semelhança de Deus. Os negros não têm imagem e semelhança de Deus. Isso aconteceu. Isso é histórico. A teologia sendo usada para embasar a escravidão. E onde é que o texto nos diz isso? E eles tentavam justificar com os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, sendo que o pior deles, isso não tem nada a ver, irmãos. Todo ser humano tem a imagem e semelhança de Deus, porque todos têm a sua linhagem voltada para um só, Adão, vermelho. Nem branco, nem negro, nem amarelo, nem asiático, vermelho. É desse ancestral comum que todos nós participamos. Por isso que não há acepção de pessoas. Se racialmente não há, você imagine em outros níveis sociais, não deve haver. Eu tenho sempre falado isso, mas eu acho importante de vez em quando voltar a essa ideia. Então, o homem tem sim, continua tendo a imagem e semelhança de Deus. Qualquer homem, de qualquer idade, de qualquer jeito, de qualquer estado, qualquer nação, todos são filhos de Adão. Agora, quando você lê versículos 3 ao 5, você tem um padrão de Adão dando à luz, ou seja, criando Sete, e depois de Sete você tem Enos e a sequência. Mas percebe comigo versículos 3 ao 5, porque eles vão dar o tom do resto do texto. Você tem alguns elementos. Primeiro elemento, a idade do pai quando seu primogênito nasceu. Esse é o primeiro elemento. Adão viveu 130 anos e ele tem o seu primeiro filho. Pronto. Então, a idade até ter o primeiro filho. Qual o segundo elemento? O nome do filho. O nome do filho. O nome dele era Sete. Terceiro elemento. Quantos anos o pai viveu após o nascimento do filho? Depois que gerou o primeiro filho, Adão viveu 800 anos. Então você tem a idade dele até ter o primeiro filho, o nome do filho, quantos anos ele viveu depois. Quarto elemento, ele tem uma referência sobre ter mais filhos e filhas. Não somente teve um, mas teve outros filhos e filhas. E finalmente o quinto elemento, a idade do pai quando morreu. Então você soma a idade que ele teve antes de ter o primeiro filho, ou até ter, e a idade quando ele depois vive depois desse primeiro filho. E a soma, no caso de Adão, deu 930 anos e
morreu. Esse é o padrão que vai seguir cada um deles. Eu quero destacar algumas coisas que vão acontecer dos versículos 6 ao 20. Não tem como a gente olhar nome por nome, analisar nome por nome, idade por idade. Eu só quero adiantar algumas coisas a vocês, porque talvez vocês ouçam na internet e aí fiquem meio perdidos, né? O Antigo Testamento tem 3 textos principais. 2 textos em hebraico, e eu estou falando do Pentateuco. 2 textos em hebraico e um em grego. O principal que nós usamos é o que está sendo traduzido aqui. A gente chama de texto massorético, que veio dos judeus, daqueles que liam, que estudavam a lei. É um texto muito bom, é o melhor de todos. Mas tem outro texto, e você deve ter ouvido falar dele, chamado Pentateuco Samaritano. O que é o Pentateuco Samaritano? Você conhece, né? Samaria, a mulher samaritana e tal. É um povo que se separou de Israel e disse: Antigo Testamento não presta, só presta os 5 primeiros livros. E eles começam a ler só o Pentateuco. Então surge em Samaria um tipo de texto muito específico deles, que começou a divergir em um ponto ou outro com o texto dos judeus. Beleza? E tem um terceiro texto que chama-se Septuaginta, que é a tradução que foi feita na época de Jesus, ou antes de Jesus nascer, do hebraico para o grego. Por quê? Porque Alexandre o Grande tinha tomado toda aquela região, e Alexandre o Grande e seus filhos não eram bestas, né? E disseram: vamos agradar os judeus. Como é que a gente agrada os judeus? Fazendo uma tradução do livro deles para o grego, para eles poderem ler. Seria como hoje traduzir para o inglês, né? Para a língua franca, para a língua que todo mundo fala por aí. Beleza, irmãos? Eu só quero que vocês saibam disso, porque as idades, elas divergem no texto massorético, no Pentateuco Samaritano e na Septuaginta. Mas é coisa de 1 ano, 2 anos. É uma divergência muito pequena. Por isso que eu digo que na soma geral dá mais ou menos 6.000 anos. Mas são divergências muito minúsculas e geralmente, irmãos, nós ficamos com o texto massorético, que é o mais seguro, que é o texto dos judeus. Os judeus tinham muito cuidado para nada escapar, nenhum detalhe escapar. Isso dito, eu quero que você observe alguns elementos aqui. O primeiro elemento: a morte é consequência da queda. Essa marcha fúnebre, e morreu, e morreu, e morreu, é Moisés nos comunicando o seguinte: lembra qual era a consequência do pecado? É esta a consequência. E morreu. Soube de fulano? Soube. Pois é, morreu. Quando você lê isso hoje, parece comum, né? É normal morrer. Agora, a ideia é que você leia com a mentalidade de quem saiu do Éden, quem estava acostumado com o cheiro de vida eterna, com quem estava acostumado com o cheiro da árvore da vida. Aí você lê isso aqui é a maior tragédia que já aconteceu. Viveu muitos anos, mas morreu. Esta é a tragédia da humanidade. Um outro elemento é que essas idades longas, essas vidas longas de 900 anos, de 800 anos, não são figuradas. Muitos tentaram provar que são figuradas. Não, é porque eles usavam calendário lunar e tal. Não tem explicação. São esses anos mesmos. Por quê? Vidas longas indicam um contato mais próximo com Deus. É tanto que após o dilúvio, nós temos um decréscimo extremo na vida. O próprio Espírito diz que se retirará do homem e agora ele viverá no máximo até 120 anos. Uma explicação científica que o saudoso Adalto Lourenço dava é que antes do dilúvio você tinha uma camada de água cobrindo a camada de ozônio. Esta camada de água bloqueava o quê? Os raios, e eu não sei, o V, o VA, o VB e tal, que nos causam o envelhecimento. E é provável também um dos motivos pelos quais as pessoas envelheciam menos. E após o dilúvio, essas comportas são abertas, nós envelhecemos mais rápido. Essa é uma boa explicação, mas a explicação espiritual é que após o dilúvio, o espírito é retirado e as pessoas vivem menos. Mas eu posso dizer uma coisa: vida longa significa bondade de Deus. Quanto mais alguém vive no Antigo Testamento, mais se tem uma evidência da graça de Deus na vida daquela pessoa. Ou seja, Matusalém, né?
tem muita graça, mas você vai entender por quê. O outro elemento é que essas idades exatas apontam para a historicidade do relato. Isso aqui aconteceu. Isso aqui não é espiritual, simbólico. Olha, é 900, é 800, 930 anos, depois 905 anos. Por que esses números exatos? Porque aconteceu. Porque isso de fato aconteceu. Agora você chega na interrupção. E morreu, e morreu, e morreu. Opa! Não morreu. Versículo 21 em diante. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Esse texto aqui, eu estava dizendo a Janiele, é um texto que eu não queria pregar. Eu tenho evitado esta pregação há anos, porque é o texto da melhor pregação que eu já ouvi na minha vida. Não sei se você tem essa pregação. Eu ouvi essa pregação há mais de 10 anos atrás, lá em Iguatu, mas não foi de um preletor de Iguatu. A gente começou a ouvir, era uma conferência fiel, e nós baixamos algumas pregações no MP3 na época, e dissemos, vamos ouvir essa pregação na balsa. Aí um bocado de cabra subiu na balsa e fomos ouvir uma pregação. E essa pregação era do falecido Stuart Olliott. Ele já era um senhorzinho. E ele estava pregando lá na Fiel. E era uma série de pregações sobre 1 João. Mas naquela noite, em uma noite, ele apareceu. Até o tradutor fica meio desconcertado. Ele diz, eu não vou mais pregar sobre 1 João. Hoje eu quero pregar sobre Enoque. E o tradutor fica todo sem... Porque ele já tinha se preparado para 1 João. Ele diz, mas Deus, eu orei e Deus... Me instruiu que eu deveria pregar sobre Enoque. E o título da pregação era Como Andar com Deus. E aquela experiência, né, de estar ali naquela balsa, olhando para o céu e ouvindo sobre a eternidade, sobre andar com Deus, é aquele tipo de experiência que não se repete. E eu tinha muito medo de pregar nesse texto, porque tudo que eu vou falar desse texto vai ser um tipo de plágio daquilo que eu ouvi do Stuart Olliott. Porque faz 10 anos, mas eu lembro palavra por palavra. É impossível esquecer. Se você puder ouvir, coloca lá, Como Andar com Deus, Stuart Olliott, eu coloco no grupo. É transformadora. Mas eu quero compartilhar com as minhas palavras para a glória de Deus. Enoque andou com Deus. Nós temos 2 vezes essa expressão, Enoque andou com Deus. Na verdade, o texto diz, e já não era, mas em nossa tradução nós temos, e não foi mais visto. E já não era, porque Deus o levou para si. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, e o autor de Hebreus reconta essa história, ele acrescenta mais alguns detalhezinhos. Eu vou fazer aqui a minha paráfrase. Enoque andou com Deus e foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, pois Deus o havia levado. Ele obteve testemunho de ter agradado a Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 5 e 6. Mas a pergunta que eu quero responder com vocês é, diante de um cenário tão pecaminoso, que é o cenário da família de Caim, esse mundo, essa cidade que está sendo construída. Como andar com Deus? Como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue escapar do discurso, e fulano, sobe, morreu. E como é que nós conseguimos escapar do discurso, é impossível andar com Deus numa época tão terrível como nossa? O primeiro passo para você andar com Deus é você viver em um mundo caído. Não tem outra possibilidade senão a que você tem hoje. Se você for esperar
uma situação ideal para andar com Deus, você nunca a encontrará. Você pode esperar todos os anos de sua vida. Você pode chegar ao seu leito de morte ainda esperando uma situação ideal para andar com Deus. E essa situação nunca chegará. Se estamos do lado de fora do Éden, Deus planejou que você andasse com Ele nessa situação, nessa circunstância, nesse mundo sujo. Eu vou te dar o segundo passo para andar com Deus. O segundo passo para andar com Deus é viva em família. Ninguém anda com Deus sozinho, em um tipo de piedade afastada do mundo, afastada em um monastério, e ali vai se tornar um santo, transcender. O que é que o texto diz? Versículo 22. Depois que gerou Metusalém, ele viveu 300 anos, e teve o quê? Filhos e filhas. Enoque era casado. E qual é o número mínimo de filhos que ele teve? Você soma Metusalém, 1. Filhos, no plural, no mínimo 2. Filhas, no plural, no mínimo 2. No mínimo, 5 filhos. Se Enoque teve filhos, eu posso te garantir, ele pecou. Todo mundo que tem filhos, peca. Porque não tem como. Não tem como. Criar filhos é sempre pecar, né? Você sempre vai ficar com raiva de alguma coisa, sempre vai exagerar em algum ponto. Mas Enoque, ele viveu em família, em uma família normal. Eu lembro do Stuart Olliott dizendo, era um homem comum. Seu filho adolescente quis namorar com uma pessoa que não podia. Enoque teve que passar por isso. Seu filho cresceu, fez 18 anos, quis sair de casa. Enoque chorou quando seu filho quis sair de casa. Normal, não é uma pessoa fora do comum. Isso me lembra de Tiago falando de Elias. Olha, Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu não posso usar isso como desculpa para não andar com Deus. Ah, Deus, é porque eu tenho filhos, né? A gente usa Paulo, a gente diz assim, olha, se eu fosse solteiro, eu me dedicava, pastor. Eu fazia, agora o senhor sabe, né? Eu tenho família. O senhor sabe. Quem tem família não pode viver na igreja. Quem tem família não pode fazer missões, pastor. Quem tem família, às vezes tem que reter aquela questão financeira para cuidar da família. Mas Enoque tinha família. E Enoque andou com Deus. Não use sua família como desculpa para não andar com Deus. A sua família, ela não é impedimento, o impedimento é você. E as desculpas que nós damos. E o pior, a família de Enoque não é uma família boa, perfeita. Ele é irmão de um assassino, em algum nível. Ele é parente de Caim, ele é parente de Adão. Ele tem uma família orgulhosa, assassina. Não é uma família perfeita. Um outro passo para você andar com Deus é que você deve andar lado a lado com Deus. O que o texto diz 2 vezes é que Enoque andou com Deus, versículo 22, e versículo 24, Enoque andou com Deus. Por que eu digo lado a lado? Porque uma outra expressão muito comum no Antigo Testamento é que fulano andava com Deus à sua frente. Então ele andava com Deus à sua frente, andando Deus na sua frente, liderando-o, e ele andando atrás, nessa proteção de Deus. Já a expressão usada aqui é de alguém que anda lado a lado, de mãos dadas. Não porque são iguais, mas porque são amigos. Porque são amigos. Lembra do que Jesus fala? Se vocês fossem servos, eu não explicaria as coisas que estou explicando para vocês. Mas vocês não são mais servos, vocês são amigos. Para amigos a gente explica as coisas. Para amigos a gente explica o plano. Olha, o plano é assim, assim, porque tu é meu amigo. Andar lado a lado com Deus. Dê o melhor de si nesse andar. Dê o seu tempo. Perceba que é um andar íntimo. Esse é o andar de Enoque com Deus. Mas não só é um andar de intimidade,
mas também é um andar de intensidade. Isso aqui eu percebi há 10 anos atrás e é verdade. Nós temos alguns indícios aqui que apontam que Enoque não andou uma vida comum com Deus, ele andou intensamente com Deus. Tem 2 motivos para nós provarmos isso. Primeiro motivo, a frase se repete 2 vezes, no início, quando ele teve Metusalém, e depois. Já quando nós temos Noé, você tem Noé ali, leia aí comigo o versículo 30, versículo 30. Deixa eu ver. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 500 anos e 95 anos. 595, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, 777, e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Mas há um outro texto, que sumiu aqui a referência, que fala que Noé andou com Deus. Noé andou com Deus, ele era um homem justo, mas apenas uma referência fala isso. Já em relação a Enoque, 2 vezes é repetido. Mas não só esse, tem um outro motivo. O verbo usado para andar, no hebraico, é um verbo que nós chamamos de intensivo. É um verbo que indica não só o tempo, foi no passado, no presente ou no futuro, mas indica intensidade. Ele andou muito com Deus. Ele andou continuamente com Deus. Sabe qual a diferença de andar com Deus e de andar com Deus? Uma coisa é andar com Deus, outra coisa é andar com Deus. Ele andou. A diferença é, pense que você tem 2 filhas gêmeas, e aí você tem um horário com elas na natação. Elas são gêmeas, elas foram criadas do mesmo jeito. Você ensinou elas que elas devem aprender a nadar para não morrer afogado. Elas sabem. Uma, quando dá 4 horas, que é o horário da natação lá no SESC, uma das suas filhas, quando dá 4 horas, ela diz: chegou a hora. Tem que ir, né? Manhã vai levar. Se eu não aprender, eu vou me afogar. Manhã está pagando. Ela vai. Ela, nada. Já a outra, falta 15 minutos, ela já está com a touca, ela já colocou o maiô, ela já está com a carteirinha do SESC, ela está preparada. Bora, mãe. Bora, que eu vou chegar atrasado. Essa, nada. Essa, nada. Está entendendo a diferença? Uma faz, e a outra faz com prazer, com intensidade. Era assim que Enoque andava com Deus. Com intensidade, perseverando. E eu quero que você lembre que esse caminho que nós estamos percorrendo para Jerusalém Celestial, ele não tem paradas. Eu devo perseverar, eu devo continuar e intensificar. Mas parece que o alvo foi perdido, eu não tenho mais um alvo de tornar a minha relação com Deus mais íntima. O outro passo para você andar com Deus é que você agrade a Deus, que Deus olhe para você e sinta prazer na sua vida. Isso nós tiramos de Hebreus, porque Enoque obteve um testemunho de ter agradado a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Essa palavra para agradar é a ideia de dar prazer. Deus sente prazer na tua vida. E essa mesma palavra é usada para Jesus. Quando Jesus está sendo batizado, uma voz surge dos céus e diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer no meu filho. Deus tinha prazer. Por isso que um certo rabino judeu disse assim: Deus amava tanto Enoque, tanto, mas tanto, que Deus não aguentou ver Enoque longe de si. Por isso que já não era, porque Deus o tomou para si. E esse mesmo rabino depois diz: Deus amava tanto Enoque, e Enoque tanto o amava, que Deus não aguentou ver Enoque em uma situação tão contaminada, em um mundo tão perverso.
Por isso que Enoque já não era, porque Deus o tomou para si. É assim. Será que Deus sente prazer na minha vida a tal ponto? E eu quero que você ande com Deus e eu possamos ter isso como alvo, com também um propósito de deixar um testemunho da nossa fé para os que virão. Porque se Enoque não tivesse andado tanto com Deus, talvez a minha vida não fosse como ela é hoje. Talvez eu não tivesse entendido essa urgência. Ande com Deus com o propósito de deixar um testemunho para os que virão depois de você. Porque o testemunho fica. O testemunho de Abel permanece. O testemunho de Enoque permanece. Andar com Deus em um mundo mau é o convite do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Um mundo mau, um mundo em trevas. É nesse lugar que eu e você devemos andar com Deus. A maldade do mundo nunca mais pode ser desculpa na nossa boca para a nossa indolência no nosso andar com Deus. Ah, pastor, não estou conseguindo ler a Bíblia por causa da correria da vida. Ah, eu não consigo prestar atenção na pregação, sabe por quê? A gente usa muita tela e o cérebro fica meio desligado. Sempre a culpa é do mundo. Sempre. Nunca a culpa é nossa. Não culpe o mundo para essa displicência no seu relacionamento com Deus. Também quero trazer à memória que andar com Deus não parece ser mais o sonho dos cristãos modernos. Não parece ser mais o alvo. Eu vejo poucas pessoas ansiando, desejando essa presença doce do Senhor. As pessoas buscam auxílio, aconselhamento, quando a família está mal, quando estão sofrendo um prejuízo financeiro. Mas poucas pessoas têm demonstrado um desejo puro por Deus. Oh, eu estou tão angustiado, pastor, peço orações, porque eu não estou sentindo a presença de Deus na minha vida. Eu nunca ouvi isso. Nunca. É sempre dinheiro, é sempre família, é sempre algo deste mundo que incomoda os nossos corações. Parece que esse espécime de cristão que deseja a presença de Deus sumiu. Que nós sejamos esse tipo de pessoa que as pessoas vão comentar assim: ei, lembra de fulano? Lembro, mas nunca mais ouvi ele. Porque parece que ele anda tanto com Deus que se escondeu em Deus. Não é mais visto por olhos humanos. Passa despercebido. A resposta para uma crise, que é essa crise que estamos vivendo, poucas pessoas querendo andar com Deus, o motivo para mim é claro. Nós não andamos com Deus, nem desejamos andar com Deus, porque temos medo do resultado. Qual é o resultado de alguém que anda muito com Deus? Só tem dois resultados possíveis. Um deles aconteceu com Enoque. Ele foi tomado, ele foi tirado, ele foi arrebatado. Isso é muito ruim para pessoas mundanas que têm raízes nesse mundo. Eu tenho planos, eu tenho o que fazer nesse mundo. Se eu andar com Deus, Deus vai me tirar daqui. Não quero. O outro, que é Noé, que anda com Deus, ele não é arrebatado. E para mim a diferença de Enoque e Noé é porque Noé tem um trabalho para fazer. Por isso que Deus não arrebata ele. Olha, Noé, infelizmente, na época de Enoque não precisava. Mas agora tu vai ter que trabalhar. O outro resultado de alguém que anda com Deus é que ele será usado por Deus. Ele será um instrumento na mão de Deus. Ele vai sofrer por isso. Quem é que quer isso? Ou eu vou ser tirado, ou eu vou ser um capacho de Deus. Para quem é ímpio, esses são resultados terríveis. Para quem é cristão, esse é o alvo de nossas vidas. Ser um servo do Senhor ou ser levado por Ele. Lembra de Paulo? Eu estou apertado entre dois lados. Eu quero partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas eu tenho que ficar e servir vocês, o que é bom também. Que Deus use uma das duas saídas. Pode ser que eu teria a possibilidade de encerrar essa mensagem perguntando de qual linhagem você quer participar.
Você quer participar da linhagem de Sete, que tem Enoque? Ou você quer participar da linhagem de Caim, que tem Lameque? Mas ainda não é exata essa pergunta. Na verdade, a pergunta deve ser: você quer participar da linhagem de Jesus? É essa que resolve. Porque em Jesus, nós temos um novo Adão, um Adão que não caiu. Em Jesus, nós temos um tipo de ressurreição que Enoque não passou ainda. Enoque foi arrebatado com o seu corpo. Jesus, e agora lembramos, nessa época de Páscoa, ele não só foi arrebatado para não ver a morte. Jesus morreu e venceu a morte. E ressuscitou. E o próprio Enoque vai ter que ressuscitar no futuro. Ele não pode ficar no céu para sempre com esse corpo. Ele vai ser ressuscitado conosco. Por isso que é melhor participar da linhagem de Jesus. Um antigo vocalista de uma banda mundana, terrivelmente mundana, os Raimundos, não sei quem conhece, Rodolfo Abrantes, escreveu assim, ele é crente, graças a Deus. Ele escreveu em uma de suas músicas: sejam meus dias de malas prontas, contando as horas para a tua volta, pus na bagagem o fim da história, a minha vida para a tua glória. Impossível é viver longe de ti, impossível me é esquecer da tua voz, que apontou meu coração para as coisas maiores que virão. Tudo é possível para quem crê. Viver de malas prontas, para o que Deus quiser. Andar com Deus é viver de malas prontas, seja para que Ele me leve, seja para Ele me usar nesse mundo para a glória dEle. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso pedido nesta noite é que o Senhor nos ensine a andar contigo. Que tenhamos este coração tão conectado ao Senhor. Que o nosso sofrimento neste mundo não seja outro senão estar afastado de Ti. Que todas as outras coisas fiquem pequenas da perspectiva terrível que seria não ter a Tua presença em nossas vidas. Que todas as bênçãos, alegrias, prazeres se tornem pequenos diante da perspectiva que temos de ter comunhão contigo, de andar lado a lado com o Senhor, de usufruir dessa doce presença. Que nesse mundo mau, tão terrível, que esse seja o cenário ideal para a nossa história com o Senhor. Uma história de intimidade, uma história de comunhão, de amor mútuo. Que o Senhor tenha prazer em nossas vidas. Para aqueles que ainda não te conhecem, não conhecem o Senhor Jesus, que a partir de hoje possam iniciar sua jornada, o seu andar com Deus, através do sangue de Cristo derramado na cruz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.